sou Rafael, psicólogo, e a culpa é o preço que pagamos voluntariamente por fazer o que faríamos de qualquer maneira. Hoje é o segundo vídeo do Receptáculo do Sukuna, Yuji Itadori. Tem spoiler de todo o anime de Jujutsu. Vamos lá. Ser alguém responsável é algo muito bom, porém se sentir responsável por tudo pode trazer o efeito oposto. O personagem principal de Jujutsu Kaisen mostra exatamente isso. Itadori carrega uma culpa e um sentimento de responsabilidade por praticamente tudo e por todo mundo. Parece que não existe uma divisão entre o que é importante pra ele ou não. Pensa assim, sua mente não é a mesma que você. Você é o ser humano. Sua mente é uma ferramenta verbal, não seu mestre. Mas ela é algumas vezes um servo bem barulhento, que às vezes temos dificuldade de lidar. Definitivamente não precisamos ouvir ela o tempo inteiro. Itadori gosta bastante de esconder partes importantes de si mesmo em alguns momentos, como se ele não quisesse afetar os outros. Falamos semana passada de um personagem que quase não tem empatia, e hoje é dia de um que simplesmente tem muita empatia. E os dois coabitam no mesmo corpo, uma tragédia por si só, o que torna o Itadori facilmente manipulado pelo Sukuna. É uma dinâmica que causa um sofrimento enorme nesse personagem. Ou seja, quando o assunto é sofrimento, Gege Akutami não brinca em serviço. Itadori quer decidir como ele vai morrer e que os outros tenham uma morte digna também. Ele começa a falar isso justamente após a morte do seu querido avô. Aquelas benditas palavras de seu avô moldam o comportamento do garoto, que possivelmente já tinha uma tendência ao comportamento de autossacrifício. Autossacrifício é um esquema. Um esquema é um padrão negativo duradouro que se desenvolve lá na infância, que persiste e que se expande ao longo de nossas vidas. Experimentamos o mundo através das lentes de nossos esquemas. Normalmente, você aceita essas crenças sem questionar e pode nem estar ciente de que elas existem. Os esquemas se auto-perpetuam e são muito resistentes a mudanças. Itadori poderia ter o que chamamos de esquema de autossacrifício. Como todos os esquemas, este se forma durante a experiência infantil como uma forma da criança aprender as regras de como funciona a vida em família. Os esquemas estão enraizados na emoção e seguem com a gente até a vida adulta. O esquema de autossacrifício vem de viver em uma situação de ter muita responsabilidade antes do seu tempo. Quando criança, você pode ter tido que lidar como adulto, cuidar de um adulto como um pai que estava lidando com desafios mentais ou físicos. Esses podem variar de doença incapacitante grave a um pai com depressão, que sempre pareceu muito preocupado para estar presente para você. A lógica da criança sobre tal esquema é bem comovente e triste. Por quê? Ela pode pensar, se eu apenas cuidar dos meus pais, eles ficarão melhores, o suficiente para cuidar de mim. Isso é um fardo enorme para uma criança. É como se ela pensasse que, se eu não cuidar dos meus pais, eles não estarão bem, e a culpa será minha. Você pode não ter dito isso explicitamente para si mesmo, mas é a lógica de como suas emoções funcionavam na época. Não sabemos se o Itadori já tinha essa visão antes mesmo da morte de seu avô. O que sabemos é que sua visão de mundo se baseava nesse autossacrifício que ele tenta o tempo todo fazer. Um padrão extremamente perigoso para qualquer pessoa. O Itadori se preocupa muito com as pessoas. Ele marcou quando falou que se tivesse recusado o pedido de coletar as partes do Sukuna, ele estaria fazendo as mesmas coisas, só que se sentindo culpado pelas coisas que estariam acontecendo. E ele teria que falar para si mesmo que isso não era responsabilidade dele. Coisas que às vezes falamos para regular nosso senso de dever. Se fizesse isso, Itadori saberia que sentiria no futuro um enorme arrependimento. Estudos mostram que a ação e não a inação causam arrependimentos, porém de curto prazo. Por exemplo, podemos sentir arrependimento por dizer algo embaraçoso ou por concordar em fazer uma tarefa chata para outra pessoa, mas essas experiências de arrependimento passam rapidamente. O pesquisador Thomas Gilovich cita que as coisas das quais provavelmente nos arrependeremos são as coisas que não fizemos. O arrependimento pela inação, a não ação, é muito mais forte e dura por mais tempo. Bem mais tempo do que o arrependimento pela ação. Portanto, se sentimos que deveríamos ter feito aquela viagem, deveríamos ter convidado essa pessoa para sair, ou deveríamos ter ido para a faculdade, esses arrependimentos durarão mais do que os arrependimentos de ter feito algo que preferíamos não ter feito. Coisas como, não devia ter vindo para essa festa, não deveríamos ter aceitado este emprego, não deveríamos ter saído com essa pessoa. O Itadori, apesar de todo esse sofrimento, provavelmente sofreria mais se ele escolhesse ignorar tudo e fingir que nada tinha acontecido e não tinha visto nada. Nossos maiores arrependimentos vêm daí, dessa sensação de que poderíamos ter feito algo. Se arrepender de algo que fez, como mostram os estudos, é bem mais fácil e menos duradouro do que se arrepender de algo que não foi feito. A empatia ajuda muito a gente a se conectar com as pessoas, porém elas sim têm um lado negativo para quem sente. Se você é como Itadori, uma pessoa empática, que vivencia facilmente o sofrimento dos outros, você sabe como é difícil estabelecer limites em torno do que você fará pelos outros e como é difícil quando as pessoas ultrapassam esses limites. Esse
Estudos mostram que quando podemos regular nossas emoções, somos mais capazes de nos relacionar com os outros de maneiras positivas. Isso é conhecido como regulação emocional, que é a capacidade de absorver as experiências dos outros sem ser sobrecarregado. Essa habilidade também é imprescindível para que nos tornemos menos estressados. E vemos como o Itadori se dá muito bem com as pessoas, praticamente ninguém ali odeia ele. Ele é bastante querido. E esse é um lado muito positivo da empatia. Itadori tem uma facilidade enorme de fazer amizades e de conversar de forma fluida. Muito bem pelo fato de ele ser bastante humilde quanto às suas próprias habilidades. E também admitir que os outros também são fortes. Tanto que não vemos uma competitividade dele com Megumi, ou dele com qualquer outro personagem. E soma tudo isso e vemos que o arco de Shibuya é o que mais toca profundamente esse personagem. Porque o que toca realmente o Itadori é saber que alguém morreu de forma indigna. A forma como uma vida humana se perde impacta muito o Itadori. Tanto que o Nanami percebe isso nele e fala: esse garoto de fato se impacta pela dor dos outros. Nanami naquele momento percebe como isso poderia machucar o Itadori, assim como já tinha machucado o próprio Nanami no passado. Quando ele vê o amigo recente dele, o Junpei, ser transformado, ele sente um ódio pelo Mahito, talvez um ódio a ponto de pensar em matá-lo, coisa que ele não pensava antes. O ambiente aos poucos vai mudando a percepção do Itadori, só que mesmo assim não foi o suficiente para ele não sofrer tanto nesse arco de Shibuya. Nesse arco, o que mais Itadori precisa se deparar é com perda de pessoas que ele ama, que foram importantes para ele e que ele simplesmente não consegue proteger. Chega um momento em que o Itadori se sente paralisado, uma fonte de estresse absurda. Itadori fala ao todo que não aguentava mais. Depois de tantas mortes, ele não aguenta mais lutar. Nesse momento, ele começa a se culpar mais ainda. Começa a se considerar um assassino. Nesse momento, as emoções dele vêm todas de uma vez. Tudo aquilo que ele tinha reprimido aparece novamente. E por incrível que pareça, ele sente como se não pudesse mais se perdoar. Nesse momento todo, acaba meio que puxando ele de volta com suas palavras. E Itadori percebe que ele estava a usar os erros dele como desculpa para fugir. Porque cada pessoa que ele tenta salvar e não consegue, ele acaba por se sentir mal. Ele acaba por sentir uma enorme culpa. A culpa é uma emoção importante, talvez uma das mais importantes, afinal ela tem como propósito a mudança. Uma mudança de comportamento. Uma mudança que pode alterar nossa vida. Porém, existe uma culpa que é improdutiva, principalmente quando ela está direcionada a algo que não estava no nosso controle, onde não podíamos simplesmente fazer nada. Porém, mesmo assim, ela continua nos corroendo. Itadori passa por isso, mas tem um sentido no mundo dele, muito pela forma que ele conta uma história para si mesmo, uma história que foi ajudada muito pela forma como ele interpretou as palavras de seu avô. Um estudo de Hoffman descobriu que as crianças que demonstravam um sentimento saudável de culpa eram mais propensas a exibir comportamento pró-social e empatia para com os outros. A culpa saudável é um componente primordial para qualquer pessoa e ajuda a gente a se conectar com os outros, assim como ajudou o Itadori. Porém, o pesquisador Jason Moser descobriu que a culpa excessiva estava associada a sintomas de depressão e ansiedade e que os indivíduos que vivenciavam uma culpa prejudicial eram mais propensos a se envolver em comportamentos de autopunição. Itadori se pune não fisicamente, mas com palavras. A culpa tem como função inibir um comportamento. Aprendemos com aquele comportamento que nos arrependemos. Então ela é simplesmente fundamental para todos nós. Porém, se você a sente demais, mesmo após você ter aprendido com ela, nesse momento ela passa a ser improdutiva e com a função apenas de causar mais sofrimento, que é o que acontece com Itadori. Levando em conta todas essas evidências, no mundo de Itadori, o sofrimento parecia ser inevitável para ele, pois ele estava levando a culpa a uma situação impossível de ser resolvida. Ele ainda não tinha aprendido com Nanami a seguir em frente após um erro, e sua culpa está muito vinculada à sensação de que ele tem que colocar os outros na frente dele. Como o Nanami fala, é sempre os outros primeiro. E é isso que acaba acontecendo com Itadori, sempre priorizando os outros em detrimento de si próprio, e de uma maneira totalmente destrutiva. Itadori quer algo muito difícil de se fazer. É como se ele quisesse ser responsável por tudo. O próprio Nanami fala que isso é impossível, e até mesmo imaturo. Por isso que quando o Itadori percebe que teve que matar uma pessoa, e que provavelmente ele não vai conseguir dar uma morte digna pra todo mundo, o Nanami fala: hoje você se tornou um feiticeiro Jujutsu. Ser um feiticeiro Jujutsu também significava ser um adulto e tomar responsabilidades dolorosas. Responsabilidade, assim como falei no vídeo do Nanami, envolve sacrifício, abrir mão de coisas. A nossa vida pede isso o tempo inteiro. Não podemos negar que precisamos abrir mão de muita coisa na vida. Abrir mão de algumas coisas para ter outras. Não podemos ter tudo e, principalmente, não podemos salvar todo mundo. O Itadori tem dificuldade de aceitar essa realidade que é cruel. Itadori fala que a vida tem esfregado na cara dele, que ele é fraco e inútil. Isso acontece porque ele atribui o valor dele ao que ele pode fazer pelos outros. Quando ele consegue, ele se sente super bem. Porém, quando isso não ocorre, ele cai em desespero. E o pior, acaba caindo em ruminações sobre o que ele acabou não conseguindo fazer. De acordo com o pesquisador Jared Brank, da Universidade de Ávila, não há nada de errado em viajar de volta ao passado, mergulhando no que é chamado de sua memória episódica pessoal, ou seja, lembranças de eventos passados em sua vida. O problema surge quando ele
itadores se tornam contrafactuais, já que pesquisas anteriores mostraram ligações entre esse tipo de retrabalho mental, a depressão e transtorno de estresse potencialmente pós-traumático. Itadori vai ter isso o tempo todo, inclusive sobre coisas que não estão no controle dele. Ele quer ter o controle de tudo em um mundo totalmente instável. Em termos de vínculo com a personalidade, a lembrança contrafactual está relacionada a pontuações altas nos traços de neuroticismo, que é uma tendência a se preocupar muito e ter níveis altos de ansiedade, e baixas pontuações em agradabilidade, que seria um comportamento mais amável e gentil. A relação com o neuroticismo parece ser bastante óbvia. Em termos de agradabilidade, pensem em como reviver eventos passados, mas imaginar resultados diferentes pode tornar alguém amargo e não olhar para um lado mais positivo da vida, e sim para um lado mais negativo. Itadori, apesar de toda a sua animação, em diversos momentos vemos ele mais reservado e indiferente às pessoas, apesar dele se esforçar bastante para mostrar que tem uma vida agradável e que está tudo bem. E essa é a grande armadilha da empatia que o Itadori possui. A empatia envolve não apenas sentimentos, mas pensamentos, e abrange duas pessoas, a pessoa por quem sentimos e nós mesmos. Para nos colocarmos no lugar de outra pessoa, devemos encontrar um equilíbrio entre a emoção e o pensamento entre o eu e o outro. Caso contrário, a empatia se torna uma armadilha e podemos nos sentir reféns dos sentimentos dos outros. Controlar a empatia excessiva requer inteligência emocional e também um nível alto de autoconsciência. Você precisa estar preparado para atender suas próprias necessidades. Faltava a Itadori direcionar um pouco da empatia que ele tinha pelos outros para si mesmo. A pesadora Christine Neff argumentou que ter uma atitude gentil em relação a nós mesmos realmente nos torna mais capazes de olhar para os nossos erros e fazer mudanças reais. Além da autobondade, ela descreve dois outros elementos chaves para a autocompaixão: a atenção plena, que envolve aprender a aceitar nossos pensamentos e sentimentos sem se identificar demais e ser superado por eles, e um senso de humildade comum, o que significa não nos vermos como isolados ou diferentes em nossas lutas. Satoru Gojo consegue fazer isso de uma forma bem assertiva no anime. Ele protege os outros e entende o limite, até onde ele pode ir. Mesmo ele sendo extremamente poderoso, mesmo ele tendo todo esse poder, ele sabe até onde ele pode ir. Como basicamente tudo na vida, precisamos estabelecer limites. É extremamente importante fazer isso. Itadori, apesar de toda a sua empatia, chegou um momento em que ela estava fazendo mal a ele, como faria com qualquer pessoa. Ainda mais quando se assume responsabilidades por coisas que não estão sob nosso controle, o que torna tudo isso muito pior. E quando nos sentimos esgotados, a chance de ajudarmos os outros é menor. Itadori percebeu isso. Em um momento, aquele que podia mais ajudar era justamente o todo, que estava bem consigo mesmo. Ou seja, precisamos nos sentir bem para ajudarmos as outras pessoas. Cuidar de si mesmo permite que cuidemos dos outros. Quando nos apegamos à culpa durante anos, mesmo depois de feitas reparações, simplesmente não estamos ajudando ninguém, porque é simplesmente impossível ser responsável por tudo e todos, mas é totalmente possível e saudável ser responsável por si mesmo. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.